Aqui é o Gad e começamos mais um Bet Midrash, o podcast da lição da Escola Sabatina da BBT Manaus. Um comentário judaico sobre a lição que nós estudamos toda semana. Aqui quem fala é o Jonas e eu convido você a seguir a página da Bet Benediction nas redes sociais. O perfil é BBT Manaus, no Instagram, Facebook e Twitter. Eu convido você também a compartilhar esse podcast com seus amigos e com a sua classe da Escola Sabatina. Os nossos convidados de hoje são pessoas muito especiais para nós. Nós estamos aqui com o Roche William Cardoso e também com o Gerson Oliveira, que é membro aqui da Bet Benei de Manaus. É nosso ancião, diretor, professor emérito, doutor honoris causa. Sejam bem-vindos. O tema da lição desse trimestre é o livro do Apocalipse e hoje comentaremos o estudo 8 da lição. Fazer um comentário aqui, começando, que o livro do Apocalipse, ele assim como o livro de Daniel, ele tem uma estrutura, né? Que é conhecido como uma estrutura quiástica, que vem da palavra quiasma, que vem da letra grega qui, né? Que é como se fosse um X. E é mais, digamos assim, essa forma de organização do pensamento, ela é bem característica da literatura hebraica. E se define melhor como se fosse um paralelismo invertido, né? Como na frase: Deus é bom e misericordioso é o Senhor. Aí Deus está conectado com a palavra Senhor e bom está conectado com a palavra misericordioso. E o autor da lição, o Ranko Stefanovic, e também o Dr. Jacques Ducan, no livro dele Revelação, O Segredo da Revelação, ele fala sobre essa estrutura do Apocalipse, que ele começa com uma mensagem, e ele como se ele fosse abrindo alguns parênteses, e chega num tema central, e depois desse tema central ele vai fechando os parênteses que ele abriu. No caso, temos um prólogo, aí depois no final nós temos um epílogo. Aí Deus faz promessas para aqueles que vão vencer, e no final ele cumpre essas promessas. Ele vai tudo que ele falou antes, ele vai fechando a ideia. E no tema central, como se fosse um candelabro de 7 braços, né? Ele mostra ali no tema central, no braço central, o estudo dessa semana e também da semana seguinte, que é Apocalipse capítulo 12, mas também temos ali um início o final do capítulo 11, né? Apocalipse capítulo 11, verso 19, Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 13. Então, e o 14 vai, né? E o 14 também, né? Então nós temos ali o centro do Apocalipse, é justamente esses temas que nós vamos estudar, começando a partir dessa semana e a próxima também. E acho que é mais uma, né? Não sei se acho que semana que vem, depois a outra acho que ainda tem também. Mais 14. umas 2 semanas nós vamos estudar sobre esses temas que são o tema central do Apocalipse. William, você que estuda mais assim, essa questão da estrutura literária hebraica, queria que você comentasse também um pouco sobre a estrutura do Apocalipse. Tá, certo. Primeiramente eu queria dizer que eu acho que de todo o Apocalipse, essa é a parte que eu acho que eu mais gosto. Apocalipse 12 para mim é meu preferido. E porque a minha habilidade, meu relacionamento com a Bíblia é mais com o Antigo Testamento, a gente chama de Tanakh, né? Mais com as escrituras hebraicas do que com a parte grega. Então, o capítulo 12 do livro de Apocalipse é um capítulo que ele está extremamente relacionado a Daniel, especialmente capítulo 7. O livro de Apocalipse ele é, né, muito vinculado com Daniel, mas esse capítulo 12, Daniel 7, o capítulo 13 também vai ter algumas coisas relacionadas com Daniel. Então é um livro que eu gosto bastante, o livro de Daniel. Então gosto desse capítulo de Apocalipse porque me faz lembrar e eu tenho mais compreensão. E esse capítulo, sim, ele está estruturado, né, numa forma aí. O capítulo não, desculpa, o livro, como tu falaste, uma forma de menorar, ou seja, a ideia do quiasmo, do quiasmo como um candelabro de 7 braços, sendo que o primeiro braço está conectado com o último braço, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e aí nós temos o centro do candelabro. E no centro nós temos esses capítulos 12, 13 e 14, que é a parte central. E como tu me disseste, Jonas, ali em Apocalipse 12, para a gente entender Apocalipse 12, na verdade, tem
É como se uma abertura ou a introdução do capítulo está no versículo 19 do capítulo 11, que termina assim dizendo: depois que ele viu a abertura o toque da última trombeta e o que aconteceu, e aí então fechando ali o cântico, né, dos selados por Deus, e aí termina dizendo: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Isso é importante, essa menção final, porque cada visão que João tem, ela inicia com uma descrição do santuário. Então ele tem uma visão, e aí na próxima visão aparece, antes dele ter a visão, uma descrição do santuário. Então nós temos a visão da mulher, né, e do dragão no capítulo 12, em Apocalipse 12, introduzindo essa visão. Nós temos então a menção do santuário. E aqui algumas coisas importantes aqui para a gente considerar sobre essa menção do santuário. É que o que foi visto no santuário? Abriu-se o santuário e foi vista a arca da aliança no seu santuário, então sobrevieram relâmpagos e vozes. Isso é importante porque a gente já tem visto, né, que as festas bíblicas estão implicadas no contexto do Apocalipse. As trombetas que nós vimos na semana passada tem a ver com a festa das trombetas, né? A festa das trombetas, né? Que é o Rosh Hashanah, ou seja, é o início do ano novo judaico. E logicamente a próxima festa que vem, né? A gente até mencionou sobre isso, que é no primeiro dia do 7º mês, festa das trombetas. No 10º dia do 7º mês, ou seja, 10 dias depois da festa das trombetas, a gente tem a festa da expiação, o Yom Kippur. E aqui o destaque do Yom Kippur é exatamente a Arca da Aliança, porque é o único dia no ano em que o sumo sacerdote, ou que alguém, na verdade, uma pessoa, ela adentra o lugar santíssimo. E o foco do lugar santíssimo, o móvel mais importante do lugar santíssimo, é a Arca da Aliança, porque é lá em cima da arca, no propiciatório, né, que vai acontecer a manifestação divina da Shekhinah, que vai fazer o julgamento ali, e a limpeza, né, a purificação do santuário. E exatamente é isso que nós temos aqui, essa menção da Arca da Aliança. Então este é o norte que nós temos para entender o capítulo 12. O capítulo 12 ele é precedido por uma visão do santuário, como todos os são todos as visões de João sempre são precedidas por uma visão no santuário, sempre descrevendo coisas diferentes que ele vê lá. Agora é a questão da arca. Então isso já nos dá uma dica de que a festa que João está tentando nos pôr agora nós chegamos na expiação, né? Nós chegamos no dia da expiação, na ideia do julgamento. E aí então começa a visão, falando especialmente aqui, né, no início do dragão e da mulher. Só um detalhe é que a Arca da Aliança, dentro da Bíblia, ela é um móvel que ela está diretamente relacionado com o símbolo do próprio Deus. Representa a própria pessoa de Deus, representa o próprio Deus. Por exemplo, nós temos em Números, no capítulo 10, nos versos 35 e 36, a gente tem aqui, Números 10, 35 e 36, nós temos uma descrição dessa visão, chamando Deus, né, relacionando Deus como a própria visão da arca, o próprio objeto da arca. Então, Números 10, 35 e 36, só para nós lermos aqui. Diz assim: partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Então essa descrição de Números coloca como a arca é a própria representação de Deus. A arca é Deus. Tem até uma palavra, né, uma metáfora, nós chamamos, uma figura de linguagem, a gente tem um nome para isso, né? Quando a gente chama, em vez de nós chamarmos o objeto em si, a gente chama, toma a coisa pelo objeto, pela pessoa. Eu gosto muito de ler Machado de Assis. Não, ninguém lê Machado de Assis, né? A gente lê os livros dele. Então, ou seja, a arca é Deus, volta Deus, mas na verdade não era Deus que voltava ou que descia, era a arca, porque ter a arca era a própria presença de Deus, divina, exato. Então aqui, nessa visão aqui, então, Deus se manifesta, que Deus está presente.
Deus está aparecendo nesse momento. Então, para um julgamento, para executar um julgamento. E, por exemplo, o Mequilta do Rabi Ishmael, que é um documento judaico antigo, ele fala que quando Deus ele ouve o som do shofar, ele sai do seu trono de julgamento e ele então se assenta no seu trono de misericórdia. Isso é interessante, né? Porque nós vimos em Apocalipse ali 8, né, em diante, nós vimos o toque do shofar, nós comentamos, o toque das trombetas. Então agora, quando Deus ouve o som do shofar, de acordo com a interpretação desse rabino, no Mequilta dele, então Deus sai do seu assento de julgamento e ele passa para o seu assento de misericórdia, porque na verdade, embora o dia da expiação ele é um dia terrível, de aflição, mas na verdade o dia da expiação ele é o dia do perdão. Tanto é que na festa judaica moderna, né, nas sinagogas atuais, no dia da expiação, nós temos um livro que nós lemos lá. E qual é o livro, Jonas? Livro do profeta Jonas. Exatamente, então é o livro do profeta Jonas. Então, e o que é que fala lá no livro de Jonas? O livro de Jonas ele fala do perdão aos pecadores, né? Então aqueles que eram os mais vis pecadores na visão de Jonas são exatamente aqueles que são perdoados, porque o foco do dia da expiação é o perdão. Então é o assento de misericórdia. E aqui então essa tensão entre juízo do dia da expiação por um lado e a misericórdia de Deus por outro lado é o que abre o capítulo 12 de Apocalipse. Nós vamos ter essa tensão dessas duas realidades divinas, que é a realidade de Deus como o juiz supremo e também como um Deus amoroso e misericordioso. E aí então nós vamos ver os dois personagens que têm a ver com isso. Sobre um recai o juízo e sobre o outro recai a misericórdia, né? Que é aqui a mulher e o dragão, que vai abrir e vai fechar o capítulo 12. Então esse é um ponto interessante aqui da nossa história aqui, né? Só um detalhe também, mencionando aqui, interessante em relação à tradição judaica, é que esses versos que eu li agora há pouco de Números 10, 35 e 36, eles falam, né, na sinagoga, toda vez que abre a arca para a saída do rolo, nós lemos Números 10, verso 35. E quando a Torá, né, que é o rolo, ele retorna para a arca, que é o móvel que nós abrigamos a Torá, então nós fechamos a porta e aí nós cantamos Números 10, versículo 36, que é o chuva. E aí o que acontece? O mais interessante é que esses dois versos na Torá, no rolo, e isso é milenar, eles estão destacados por duas letras, que é a mesma letra na verdade, que é o Nun, uma das letras hebraicas, Nun, que seria equivalente ao nosso N. Então, ou seja, iniciando o verso 35, né, de Números 10, a gente tem antes do verso, nós temos um Nun. E depois, quando termina o versículo 36, aí acaba o verso, a gente tem um Nun sozinho, dentro lá do texto lá, é uma letra boiando sozinha. E lembrando, né, talvez os nossos ouvintes, não sei se todo mundo sabe disso, mas na língua hebraica, na escrita hebraica, nunca uma letra fica sozinha. Não existe que nem nós assim, a casa. O A é uma letra do alfabeto, que representa o artigo, e ele é uma letra sozinha. Em hebraico não, se a gente tem um artigo, o artigo sempre ele vai unido com a palavra. Ele é um prefixo, né, na palavra. E, então por quê? Porque nunca existe letras sozinhas. E ali então isso é exatamente para destacar no texto. A gente tem um Nun que está sozinho entre o verso 34 e o 35. E entre o 36 e o 37, de novo, a gente tem um Nun. É como se esses dois Nuns, eles fossem um tipo de parêntese ou de colchete que destaca Números 10, 35 e 36. Só que o mais interessante ainda, o mais louco aqui, é que além de a gente ter uma letra sozinha, que já por si já é fenomenal no texto, na escrita da Torá, é que o Nun está ao contrário, ele está invertido, ele está colocado ao contrário. O Nun, para que vocês imaginem aí, né, já que a gente está falando, não tem como desenhar, mas o Nun é como se fosse, imagina um retângulo, e então você corta o retângulo no meio. Então, aquela metadezinha, quase um C pequeno assim, né, quadriculado, né,
esse é o Nun. Essa é a letra Nun, virado, né, diferente do nosso C, que ele é aberto para o lado direito, o Nun ele é aberto para o lado esquerdo. Então, só que ele está invertido lá no texto. E o que isso representa? O que isso representa? Dentro da tradição judaica. Primeiramente, o Talmud, lá no livro do Talmud, no Tratado do Shabat, página 115, né, o fólio A, ele menciona sobre os nuns invertidos e ele fala que para se considerar um livro, o que eu sei que é um livro? Se uma escrita, se um livro, não, se um documento possui 85 letras, ele é um livro. E exatamente números 10, 35 e 36 tem 85 letras. Então, em outras palavras, números 10, 35 e 36 é um livro. Um livro dentro da Torá. Exatamente, um livro dentro do livro. E aí, eu não me lembro agora qual é a passagem que fala, mas eu sei que é em Provérbios, que fala que Deus ele estabeleceu a verdade, né, a terra em cima de 7 fundamentos. A criação, em cima de 7 fundamentos. E aí, na interpretação judaica, esses 7 fundamentos é o quê? É a Torá. Mas como que a Torá são 7 fundamentos se a Torá são só 5? Entende? São só 5, porque é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas aí que tá, se você entende números 10, 35, 36 como um livro, então nós temos Gênesis, Êxodo, aí Levítico, aí vem números 1 até números 10, 34, aí depois um quinto livro, que seria números 10, 35, 36, um sexto livro, que é números 10, 37 até o final de números, e aí depois Deuteronômio, pronto, 7. Esses são os 7 fundamentos. Tá aí, o que isso tem a ver com Apocalipse? Isso tem a ver com Apocalipse pelo fato de que o Nun, ele representa aqui nessa visão, já que o tema desse livro, né, esse pequeno livro, o tema desse livro é a arca. E esses dois Nuns estão virados, porque dentro, e aí isso não tem nada a ver com o Nun, mas o Talmud fala que quando o povo de Israel pecava, os querubins em cima da arca, eles viravam o rosto. Quando Salomão, ele construiu o templo, então é mencionado lá em Crônicas, eu não me lembro qual é o capítulo, mas é mencionado que em relação à posição do rosto dos querubins sobre a arca, que eles estavam olhando para o santuário. Aí então no Talmud, os rabinos tentando entender, eles falam, como que era a visão dos querubins sobre a arca? E aí um rabino fala, não, eles olhavam um para o outro. Aí o outro diz, não, eles olhavam para o santuário. E aí então se coloca, baseado lá em Crônicas, que eles olhavam para o santuário. Então como que a gente entende então que eles olhavam para o santuário? Aí um terceiro rabino vai responder assim, eles olhavam para o santuário porque quando o povo de Israel peca, eles olham para o santuário, eles viram o rosto de um para o outro, viram para trás, né? Não olham um para o outro. Mas quando o povo de Israel, ele obedece a Deus, então os anjos olham um para o outro. Aí eles viram o rosto para olhar um para o outro. E aí então o que acontece? Depois daqui da história aqui de Números 10, nós temos em seguida um problema que vai acontecer com o povo de Israel. Está tudo indo bem, as coisas estão acontecendo bem, a bênção sacerdotal é dada, os líderes de Israel são convocados a trazer as suas ofertas, eles trazem para o santuário, e aí então agora o povo vai espiar a terra que eles vão visitar, só que um grande problema acontece. Qual é o problema? Agora você sabe qual é o problema. Ele manda os espias, né? Aliás, o povo pede para espiar a terra e ele... E segundo Moisés, esse foi o maior pecado de Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 1 e 2. Então, e foi por causa desse pecado que dentro dessa história de 40 anos que eles ficaram lá, Moisés acabou pecando e não pôde entrar na terra, né? Então foi por causa do povo, da rebeldia do povo. E aí o que acontece? Então, a gente tem aqui dois nuns que são invertidos. O que eles representam? Os anjos, os querubins que estavam na Arca da Aliança, é isso? Exatamente, e eles viraram o rosto. Por quê? Porque a história que se segue agora, a partir desse capítulo, desse livro, pequeno livro dentro do livro de Números, é uma história de rebelião. Porque segundo as interpretações antigas dos rabinos, a história que seria contada a partir de Números 10,
a partir de Números 10, a história... obrigado, Gad. Crônicas, exatamente. Crônicas 3:13. 2 Crônicas 3:13. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé, seus rostos virados para a casa. Na casa aqui é o santuário. E aí é em cima desse verso que os rabinos debatem. Então, para qual era o lado? Na Torá fala que eles viravam o rosto um para o outro, né? Então aí fica essa tensão. E olha que interessante, né? Porque então os querubins, nessa interpretação talmúdica, né? Quando o povo peca, vira o rosto para fora, né? Vira de costas o rosto um para o outro. Quando o povo acerta, aí posiciona o rosto um em frente ao outro. Então, o que isso tem a ver ali com a história? É porque, segundo a interpretação talmúdica, a partir desse pequeno livro ali, Números 10, 35 e 36, a história que seria contada, a partir de agora, desse capítulo em diante de Números, a história que seria contada era a história de Deus que habita com o povo, com o seu povo na Terra Prometida. Mas, por causa do pecado do povo, a história foi outra. E essa história de Deus que habita com o povo na Terra Prometida vai ser contada novamente quando o Messias vier. Isso, interpretação talmúdica. Tá, legal, porque eu já fiz uma conexão aqui que João, ele recebe um livrinho. Ele abre o livro, ele lê aquilo, ele come, só que a gente não sabe o conteúdo do livro, né? O conteúdo do livro é justamente esses acontecimentos que narram a história do povo de Deus até a entrada na Terra Prometida. Olha, esse link então, foi legal. Pois é por isso que eu estou dizendo, é essa tensão, é essa imagética que está por trás aqui para a gente entender o capítulo 12 e 13 em diante agora, porque é o ápice da história. E a história é como se fosse assim, lembra lá de Números, o que não deu para acontecer, pois agora vai se completar. Porque quem ficou a cargo de quem então, já que Moisés não conseguiu? Ficou a cargo daquele que vai conseguir, que é o Messias. E é por isso que tem uma mulher grávida que vai trazer esse homem e que vai lutar com o mal, para eliminar o mal, para que agora Deus possa habitar com o seu povo sem o mal, que é o que evita com que Deus possa habitar com o povo. Por que o dragão está irado contra a mulher? Você... Inclusive, tu pode fazer o comentário que estava falando sobre a guerra no céu. Não, é porque assim, o texto, ele é uma referência a Gênesis 3:15. E o que você percebe em Gênesis 3:15? Você percebe que o que se estabelece na árvore do conhecimento do bem e do mal é uma aliança entre a serpente e a mulher. E quando houve essa aliança, o homem era a principal criação de Deus e era uma criação extraordinária. Espera só um pouquinho. Explica o porquê da aliança. Por que é uma aliança entre o homem e a mulher? Entre a serpente e a mulher. Está associado ao fato de comerem, dela comer do fruto? Então, o fruto é muito mais do que uma... Eu entendo onde tu quer chegar, né? Porque assim, na cultura judaica, comer juntos é fazer uma aliança. Só que além disso, o fruto, na representação ali, ele é muito mais do que uma desobediência de uma ordem direta de Deus, né? Comer o fruto. Então eu desobedeci a ordem de Deus. Aí por uma única desobediência, a humanidade toda é punida até hoje, ou trouxe essa consequência direta até hoje. Não podia se pensar numa solução, já que era isoladamente um fato tão pequeno. Só que assim, na verdade, nas entrelinhas do texto, você percebe que foi muito mais do que comer um fruto. O texto, ele dá a entender, primeiro, que Eva não tinha ainda, ela era muito infantil, ela era muito imatura ainda, né? O casal era recém-criado, então eles eram naturalmente muito imaturos, eles ainda estavam amadurecendo, tanto espiritualmente quanto em todos os aspectos da vida. Quando ela
ela come aquele fruto, ela dá algumas demonstrações de que, por exemplo, ela não tinha uma boa familiaridade ainda com a árvore da vida. E isso é importante. Por que ela come de um outro fruto? Porque do fruto que ela deveria comer, o fruto que ela deveria comer, ela ainda não tinha uma boa familiaridade, ela não tinha um bom conhecimento. Isso aparece no texto quando não tem nada a ver com a lição essa semana, né? Mas aparece no texto quando Satã faz uma pergunta para ela de: foi assim que Deus disse, de toda árvore você não pode comer? E ela responde assim: não, nós podemos comer do fruto de todas as árvores. Só que Deus não falou do fruto. Quando Deus trata de comer, Ele diz que você podia comer a árvore, o que inclui fruto, raiz, caule, tudo que compõe a árvore. E ela cria para si uma restrição que não estava no ordenamento de Deus. Ou seja, a gente não encontra, por exemplo, no texto da Torá, proibições dizendo: olha, você não vai acrescentar nem tirar nada disso aqui. E Jesus, ele repete isso. Ele repete dizendo: olha, quem disser mais ou menos do que a minha palavra fala, vai ser punido. Isso aparece inclusive no livro de Apocalipse, dizendo a mesma coisa. E Eva fez isso. Ela criou para si uma restrição que Deus não tinha posto. E quando ela passa a conversar com a serpente, ela passa a interpretar a serpente como sendo um aliado e Deus como sendo um inimigo. Porque nessa conversa, é uma conversa tão sutil, mas tão capciosa, por isso que tem a figura aí de novo no texto de Apocalipse 12, né? A gente encontra várias vezes a ideia da cauda, que é o engano, né? Na conversa com a serpente, você encontra as interpelações da serpente, elas são sempre no sentido de enrolar a Eva, e ela se enrola, entendeu? Então ela primeiro fala assim, a resposta dela: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E aí você tem dois problemas. O primeiro é esse, que Deus disse assim: olha, você pode comer de todas as árvores. Mas, no texto anterior, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse, etc. Né? Então o primeiro problema, do fruto das árvores. Não, ele disse das árvores, então era a árvore como um todo. Tanto que os sábios judeus dizem que no tempo do jardim as árvores por inteiro eram comestíveis. Tanto o fruto, quanto o caule, quanto a raiz, tudo era de todas as árvores era comestível. E depois do pecado passou a ser, regra geral, só o fruto, né? Ou só uma parte da árvore, né? Mas ela também diz que do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele. E isso é um problema com o texto, porque a expressão árvore no meio do jardim, apesar de que a gente tem... Esse é um cuidado que a gente precisa ter às vezes. Quando a gente vai ler agora o texto de Apocalipse, a gente enfrenta alguns problemas. Por quê? Porque a gente já conhece, já ouviu falar, já sabe muita coisa. Então, às vezes, a gente não atenta para a ideia que o texto está querendo transmitir, porque eu já tenho uma ideia a respeito do texto. Então, eu só quero encontrar novas ideias no texto, a partir daquelas ideias que eu já tenho preconcebidas. A mesma coisa aqui com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já ouvi falar que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela também estava no meio do jardim. Inclusive, tem uma citação de Ellen White que trata nesse sentido. Só que, se você for olhar no texto, onde você encontra a expressão árvore no meio do jardim? Você encontra no capítulo anterior, se referindo à árvore da vida. Quando ele diz assim, que ele vai... ele plantou uma árvore no jardim, plantou um jardim no Oriente, etc. e tal, descreve o jardim. E aí, ele diz assim no verso 9 do capítulo 2: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Que foi justamente o que ela observou a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Opa, essa árvore é boa, é agradável. E a árvore da vida no meio do jardim. Então, a árvore que é chamada como árvore no meio do jardim é a árvore da vida.
e a árvore da ciência do bem e do mal. Então parece assim, pelo desenvolvimento do texto, apesar de que eu já encontrei muita resistência dessa ideia, justamente porque a gente já tem esse conceito da inspiração por Ellen White e tal, etc., e de toda a tradição de que as duas árvores estavam no meio do jardim, né? Então a gente tem esse conceito, mas esse conceito é posterior. A partir do texto, o que a gente tem? A gente tem o seguinte: Deus fez brotar um jardim, Deus fez um jardim na parte do Éden, e Ele fez brotar todas as árvores. E aí você tem e a árvore da vida no meio do jardim, que em hebraico é Betor Hagam, que Betor, na verdade, não necessariamente é no meio, mas pode ser dentro. É uma expressão que pode significar dentro também. Então, a árvore da vida dentro do jardim. Então você coloca assim: a árvore da vida dentro do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que ela está o quê? Fora, né? Então você tem uma árvore que está dentro e uma árvore que está fora. A árvore que está dentro é a árvore da vida. E aí quando a serpente conversa com a mulher, a resposta da mulher é que eles não podem comer da árvore que está Betor Hagam, dentro do jardim, ou no meio do jardim, né? Que parece uma referência à árvore da vida. Então dá a entender que as perguntas da serpente iam confundindo Eva. E à medida que vai progredindo essa conversa, a Eva se torna amiga da serpente e rejeita a Deus. E aí você tem algumas ideias de aliança que são aí, subjetivas no texto, né? Mas que confunde algumas pessoas. Tanto é que você encontra em comentaristas, inclusive comentaristas judeus, uma ideia que algumas pessoas também tentam trazer essa ideia, e por mais absurda que ela seja, mas é uma ideia que ela não é tão fora assim do contexto cultural. É que de certa maneira a Eva, ela adulterou com a serpente. Ela tomou a serpente para ser como se fosse um marido para ela. Ela teve um casamento com a serpente, né? E aí mas tem um pessoal que vê essas ideias assim: o pecado da mulher com a serpente foi que ela adulterou tendo relações sexuais com a serpente e tal, etc, etc. Não é isso que o texto está falando, né? Mas a ideia que está subliminarmente aí é que elas se aproximaram como se fossem casar. E aí Gênesis 3,15 cria o oposto disso. Elas se aproximaram de maneira que elas iam ter uma aliança de casamento. Elas iam ser marido e Eva esposa. E aí a sentença de Gênesis 3,15 é no sentido de que não vai mais haver afinidade. Eu vou criar uma inimizade. Então, o problema que aparece lá em Apocalipse 12 para o dragão é que o dragão tinha, em relação à mulher, uma grande expectativa de que ele tinha realmente conquistado uma aliada. E a sentença de Deus é contra isso. É dizer que para sempre ia existir uma inimizade entre a serpente e a mulher. E por isso que ela se ira, porque em todos os momentos o trabalho do dragão é para conquistar a mulher para si. Então isso a gente percebe ao longo das cartas para as 7 congregações, lá em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. As cartas para as 7 congregações, elas mostram, isso é legal da mudança que a gente teve no texto, né? O texto ele tinha um tom até esse capítulo. Quando chega nesse capítulo que é central, ele muda de tom. Ele vai descrever alguns atores que a gente não tinha a menor ideia de que estavam inseridos nessa história. E estão. Mas lá em Apocalipse 2 e 3, quando você fala das congregações, as congregações elas estavam sujeitas ao engano.
E sempre dentro daquelas congregações você tinha pessoas que não se sujeitavam ao engano. Ou seja, ali naquelas congregações, as 7 de Apocalipse 2 e 3, o que você percebe? Você percebe que há pessoas que de fato se tornam aliadas da serpente e pessoas que continuam preservando aquilo que foi dito lá em Gênesis 3,15, uma eterna inimizade. E isso é muito complicado. Chega nesse ponto, o que aparece em Apocalipse 12, isso também me chamou muito a atenção. A mulher, ela usa uma coroa. Essa coroa é Stéphanos. E onde que aparece esse tipo de coroa em Apocalipse? Ela aparece lá quando se fala da igreja de Tiatira, que diz assim, olha, perdão, não é a igreja de Tiatira, é a igreja de Esmirna. Na igreja de Esmirna diz que ser fiel até a morte, Apocalipse 2, verso 10, né? Ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa mulher, a mulher de Apocalipse 12, ela está utilizando esse tipo de coroa, a coroa de quem venceu as tribulações lá que são descritas na congregação de Esmirna. Então, ao mesmo tempo em que você teve, isso é interessante, a congregação de Esmirna é aquela congregação do pessoal que morre, né? É o pessoal que realmente foi atacado e foram assassinados. E aqui no Apocalipse 12, ela aparece vivinha, viva, bem, gloriosa e de novo sendo ameaçada de morte. Então é uma nova ameaça de morte a uma mulher que já sobreviveu à perseguição. Qual perseguição? A perseguição do período representado por Esmirna. Ela é uma sobrevivente, ela é a mulher que preservou a inimizade. Quem é essa mulher? É o povo de Deus que vai sendo remanescente, que vai sobrando. Agora, Gerson, tu falaste aí que essa mulher que nós encontramos em Apocalipse 12, tu fizeste uma referência direta a uma das congregações que nós comumente chamamos de igreja, né? Pois é, só que então, aí tem mais de uma referência, porque também a mulher ela vai dar à luz a um varão que usa uma vara de ferro para reger as nações. E isso você encontra, por isso que eu me confundi, na igreja de Tiatira, na congregação de Tiatira, porque diz que em Apocalipse 2, verso 26, diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E verso 27, e com vara de ferro as regerá. Então, ela dá à luz a um vencedor, como o que vence Tiatira. E Tiatira é um contexto que você encontra muitas coisas que são referenciadas também em Apocalipse 12. Porque Apocalipse 12, ele trata de uma perseguição da mesma natureza que sofreu Eliarro, que sofreu Elias. Ele trata do mesmo tipo de perseguição. Você encontra algumas referências a Eliarro. Por exemplo, a perseguição ela é tratada como uma perseguição de 1260 dias. Ou 3 anos e meio. 3 anos e meio. E o que são 3 anos e meio? 3 anos e meio foi o tempo que Elias teve que fugir para um local deserto e ele foi alimentado por Deus ali. Então a mesma coisa que passou Elias, passou a mulher. Eles também tiveram uma perseguição. E essa perseguição, a gente encontra aqui na carta a Tiatira, foi uma perseguição promovida por Jezabel. Que é uma mulher. Que é uma mulher que promove uma falsa adoração. Então, aí, olha essas referências do texto. Eu queria que tu fizesse um comentário explicando quem é a mulher. Qual mulher? Essa mulher que aparece no texto de Apocalipse 12.